Que bom que você está conosco nesta noite, bem mais que vencedores, que o Espírito Santo possa trazer uma palavra rema ao seu coração, que você possa se sentir abraçado, abençoado, consolado por Deus, que todo medo nessa noite vá embora e ele dê lugar à esperança, ao amor e à paz que o mundo não pode roubar. O amor de Jesus alcance o seu lar, o seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo, cultuando conosco. Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar de pé, irmãos, aproveitar nós que estamos aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias para fazermos a leitura. Gostaria de meditar em alguns textos, mas em especial um que falou forte ao meu coração hoje. É um texto que se encontra no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14. Os versículos de 1 até o versículo 7. João, capítulo 14, a versão que eu tenho em mãos é a Almeida Revista e Atualizada. A ARA. João, capítulo 14, versículos 1 até o 7. E a epígrafe, ela diz nessa versão, né? Jesus conforta os discípulos. Depois a gente vai contextualizar, entender o que estava se passando, mas esse é a epígrafe, né? E Jesus ele fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Vamos pular para o 25 agora. Versículo 25, diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Curve a sua cabeça. Pai, neste momento em que nós ouvimos a Tua palavra, em que nós lemos aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e eu Te peço que eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer. Que os nossos corações possam ser preenchidos pela Tua palavra, que os nossos corações possam ser preenchidos com o Teu amor, com a Tua paz, que o mundo não pode roubar. Se porventura, Senhor, nós entramos aqui atribulados, com o nosso coração aflito, que o Teu Espírito venha derramando bálsamo sobre nós, que nós possamos sentir-nos amados por Ti, que nós possamos, Senhor, ter as nossas demandas atendidas por Ti, que nós possamos, Senhor, ser curados, tratados, Senhor, pela Tua boa, perfeita e agradável vontade nesta noite. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Meus amados, este é um texto em que Jesus ele se encontrava reunido com os seus discípulos pouco antes do seu martírio, pouco antes de entregar voluntariamente a sua vida em prol de toda a humanidade. Jesus estava perto do seu sacrifício pascual, perto de entregar a sua vida por toda a humanidade, e pouco antes ele havia lavado os pés dos seus discípulos, havia reunido os seus discípulos, o traidor já havia saído para entregar, o seu mestre e traí-lo com um beijo,
E ele havia dito diretamente para os seus discípulos: olha, daqui a pouco eu serei traído, eu serei entregue nas mãos dos fariseus e eu serei morto. Mas não se preocupem, eu ressuscitarei. E os discípulos, eles ainda não tinham entendido a mensagem. Eles ainda não tinham compreendido com todas as letras o que haveriam de acontecer. Mas Jesus, ele tinha plena capacidade de entender o que ele haveria de sofrer. Jesus já sabia tudo que ele suportaria por amor a nós. Jesus já sabia toda a dor que ele haveria de sentir por cada um de nós. Jesus já sabia que ele haveria de sofrer, tanto é que ele já deu um spoiler, né, na hora da ceia, quando eles estavam ceando e ele virou na mesa e falou: olha, um de vocês há de me trair. E Pedro, que era curioso, impulsivo, né, ele era mais acelerado, ele vira para João, cutuca João, que era o discípulo amado, estava com o seu peito deitado sobre o ombro, e fala: Pedro, João, pergunta para Jesus quem é. E João pergunta para Jesus: Jesus, quem é? É aquele em quem eu molho o bocado, né, o pão e dou. E ele molha o pão no bocado e dá para Judas. E vira para Judas e fala: aquilo que tu vai fazer, fazes depressa. E Judas se assusta, né, pega aquele pedaço de pão e sai. Ou seja, Jesus já tinha pleno conhecimento de tudo o que haveria de acontecer. Ele já sabia das bofetadas, já sabia das acusações, já sabia das chicotadas, já sabia da coroa de espinhos, já sabia das acusações, ele já sabia de tudo, irmãos. Mas ainda assim, ele estava preocupado em consolar os seus amigos. Jesus era tão ser humano quanto eu e você. Tão ser humano, que quando ele estava sentindo as dores daquilo que ele haveria de sofrer, ele convida os seus amigos, aqueles com quem ele passou 3 anos, e chama para orar, e ele estava tão angustiado, a Bíblia nos conta, que ele vai no Getsemane orar, e a sua tribulação, a sua angústia era tão forte, que ele soa, e o seu suor era como gotas de sangue, de tão preocupado que ele estava, tão angustiado de saber aquilo que ele haveria de padecer, mas ainda assim, o seu coração estava preocupado com aquilo que seus amigos estavam passando. Jesus, na sua preocupação e no seu temor por aquilo que ele haveria de padecer, ele não se esqueceu dos seus amigos. Ainda que ele fosse homem, ainda que ele estivesse passando por problemas e por tribulações, ele ainda amava os seus discípulos de tal forma que ele conseguia, com o seu coração cheio de amor, consolar aqueles a quem ele amava. Esse é um exemplo que Jesus nos deixa em João capítulo 14, e para nós que somos seus discípulos, e assim como Paulo, ele deixa o seu exemplo lá em 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 4, versículo 16, quando ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, e quando eu leio isso, eu fico impressionado como Paulo, diante de tantas tribulações, de tantos problemas, de tantos açoites, ele conseguia se manter inabalável. Ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Sabe o que é isso? Não é se corromper com corrupção diante das atrocidades que nós vemos, o judiciário cada dia dando sentenças mais injustas, não. Ele estava falando: olha, e assim, eu acho que quando ele deu esse exemplo, né? Ainda que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Ei, meus amados, eu quero dar uma palavra nessa noite para você que porventura entrou aqui com a sua, passando por a sua mente com algum problema, né? Ou a sua vida achando que algo é difícil demais. Eu quero te fazer entender e dar ressignificado à sua dor, sabendo que ainda que o seu homem exterior se corrompa,
Você não está sozinho, porque assim como Jesus, ele tinha consciência que a sua dor tinha um propósito maior que ele. Paulo sabia que a sua dor tinha um propósito maior que ele. Você não está sozinho, porque Jesus, ele disse aqui: não vos deixarei órfãos. E sabe por que Paulo e Jesus, eles sabiam que a dor deles não era maior do que o Deus deles? Porque eles sabiam ressignificar aquilo pelo qual eles passavam. Eles sabiam que Deus não nos deixa órfãos, Deus não nos deixa passar por dificuldades maior do que possamos suportar. E é por isso que Paulo diz que quando ele estava passando por dificuldades, de forma que o homem exterior se corrompesse, ou seja, pode me chicotar, pode me caluniar, pode me prender, pode me açoitar, pode me apedrejar, porque o meu homem interior se renova, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu tenho certeza, irmãos, que o nosso homem exterior, à medida que nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós temos a certeza que nós ressignificamos as nossas lutas, as nossas dores, e nós podemos dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que eu vou vencer essa batalha. Eu sei que essa luta não é para me destruir, porque Jesus sabia que as bofetadas que ele receberia, ele sabia que a coroa de espinhos que estava sobre a sua cabeça, ele sabia que os cravos nas suas mãos, ele sabia que a morte de cruz que ele enfrentaria não era para a sua destruição, mas era para a glória do nome do Senhor, e era para dar vida, e vida em abundância para todos aqueles que olhassem para ele crucificado, irmãos. A morte não é o fim, e se você está lamentando a morte, eu digo: a morte de Jesus nos trouxe vida, e vida em abundância. Aleluia! Nós precisamos entender, irmãos, que as tribulações que nós passamos, as tristezas que nós enfrentamos, elas são motivo para a glória de Deus, quando nós ressignificamos e nós entendemos que essas coisas que nós passamos, elas não têm o poder de tirar o brilho do Espírito Santo que arde em nós, e que nós não estamos sozinhos. Ei, povo de Deus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, disse Jesus. Ele foi junto ao Pai nos preparar morada. Nós estamos lamentando a perda de um ente querido? Estamos. Nós choramos, mas nós não estamos sozinhos, porque o Senhor disse: vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos. Nós não estamos sozinhos, e eu quero te lembrar: não deixe aqueles que estão enlutados sozinhos, não deixe que eles sofram sozinhos, porque nós somos uma família, nós somos uma comunidade, comum unidade. Nós estamos unidos na dor, unidos na alegria. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Eu não vou cantar, porque senão já basta, né, eu gritar. Os irmãos aí vão sair correndo. Mas nós somos uma família, e o Senhor Jesus nos ensinou isso, irmãos. Porque no dia em que ele foi traído, ele consolou os seus amigos. Não eram os discípulos que iam morrer naquela noite. Não eram os seus discípulos que precisavam ser consolados. Era Jesus que precisava de um abraço. Era Jesus que precisava de uma palavra amiga. Mas foi Jesus quem consolou. Foi o nosso mestre que nos ensinou o maior exemplo, que é na nossa dor, irmãos, que nós precisamos nos levantar e dar uma palavra amiga. Sabe, irmãos, você está endividado, mas o pouco que você tem, o Tiago, ele nos ensinou isso de uma forma poderosa na palavra de oferta. Você está endividado, mas ainda assim, profetiza sobre a vida do seu irmão que tem um pouco menos do que você, abençoe a vida dele. O seu relacionamento está passando por alguma dificuldade, mas ouça
ouça aquele seu irmão que também está passando por dificuldade, porque é isso que o apóstolo Paulo nos ensinou na segunda carta de Coríntios, e eu estou lendo isso no meu devocional junto com meus discípulos. E a segunda carta de Coríntios, irmãos, ela é um tratado maravilhosíssimo sobre como Paulo abre o seu coração. E ele diz nos primeiros capítulos que ele não foi visitar Coríntios porque ele estava com o seu coração ferido com a igreja. Ele fala assim, olha, eu não fui visitar vocês como eu gostaria, porque eu estava triste com vocês. E se eu fosse em tristeza visitar vocês, o que eu poderia ministrar para vocês em tristeza? Eu não fui nesse momento, porque eu vou quando eu estiver alegre para ministrar alegria sobre você. Isso nos ensina, irmãos, algo muito próprio. Paulo, ele era homem como nós. Jesus era homem como nós. Isso significa que nós temos que abraçar também a nossa liderança. Nós temos que entender que os nossos líderes também passam por necessidades. E às vezes nós precisamos abraçar a nossa liderança. E a igreja de Corinto, ela às vezes batia forte em Paulo, né? Criticava e dava cutucada, né? E às vezes a gente tem que abraçar o nosso pastor, né? Às vezes dá aquela cutucadinha por causa do Covid, mas abraça o pastor, eu abraço mesmo. E eu digo, irmãos, que quando eu cheguei aqui na Comunidade das Nações, né, a minha maior alegria, eu chegava cedo e eu gostava de sentar sempre na ponta. Porque a minha maior alegria era ser abraçado pelo pastor Jedson. Eu ficava bolado quando eu chegava e não tinha espaço aqui na coluna, no canto, e eu sentava dava raiva, dava vontade de pedir para o irmão sentar, porque para mim era um processo curativo receber um abraço do pastor. E eu acho legal quando o pastor, ele... No meio do culto, não sei se os irmãos sentem isso, que o pastor sai no meio da igreja abraçando os irmãos. Isso para mim é um processo curativo, e eu acredito que para o pastor também. Os líderes precisam também ser abraçados, irmãos, e isso é tão curativo, e Paulo entendia isso. E ele diz isso, né? Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. E Paulo, ele se renovava, irmãos, nessa unidade da oração das 6 horas da manhã, quando nós ministramos a ceia e nós renovamos a nossa esperança, e nós clamamos por cura pelo Leozão que partiu para o Senhor, mas nós oramos por cura por todos aqueles que estão padecendo, e nós declaramos a cura, porque o Senhor nos diz que nós devemos declarar a cura, e continuamos crendo, irmãos, ainda que a vontade suprema do Senhor, ela seja contrária, mas nós declaramos cura, porque o Senhor declara isso, que a igreja tem poder, irmãos, e nós continuaremos declarando a cura, a vitória, o amor de Deus sobre esse tempo, sobre essa nação. Você crê que o Senhor, ele tem cura, tem vitória? Eu continuo crendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor pode fazer, até o dia que o Senhor decida não fazer, porque essa autoridade foi dada sobre mim, sobre você, meu amado. Não perca a esperança. Não deixe que o terreno fértil do seu coração seja regado pela desesperança, mas deixe que as palavras do Senhor, que são boas, perfeitas e agradáveis, elas venham sobre a sua vida. Não se turbe o vosso coração. Você crê que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida? Então, irmãos, deixe que o Consolador, ele tome lugar no seu coração. O Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Há momento para tudo nessa vida. Eclesiastes 3 diz: há momento para chorar. Existe momento para chorar, irmãos? Existe. E é momento para chorar e se descabelar. Igual eu mostrei numa quarta-feira passada, que eu até mostrei o Mico aqui, irmãos. Chorando desesperadamente. É bom chorar diante do Senhor? É, irmãos. Você vai chorar diante dos homens que não pode te socorrer? Se você for chorar, irmãos, chore diante do Senhor, se derrame, como Davi fez. Mas se você precisar se levantar, se levante e sorria, sabendo que o Senhor, Ele não está alheio ao seu lamento. E se levante e sorria, sabendo que Ele não está alheio ao seu lamento, e que Ele ouve a sua voz, e que você é amado de Deus, e que você é um filho querido do Senhor, e que Ele não te desamparará. O Senhor, Ele ouve a sua voz, Ele ouve a nossa voz, e que você não está sozinho. Olhe para o lado, irmãos. Não se deixe ser abatido pelo sentimento de solidão. Não se deixe ser abatido pelo sentimento de desesperança, porque nós somos a comunidade da nação, comum,
unidade. Nós não somos um saco de batata, né? Cada batatinha separada. Nós somos um purê de batata, que você pegou as batatas tudinho, irmãos, descascou e botou tudo junto e misturou. Não tem como mais dissociar. Você não é uma batata que sai rolando aí não, você é um purê de batata. Todo mundo junto, unido, amassado, em nome de Jesus. E quem deu essa liga é o Espírito Santo. Você não vai se separar, você não vai morrer sozinho. O Senhor Jesus nos separou para Ele. Aleluia! Nós somos do Senhor, nós somos vitoriosos em Cristo. E nós temos a paz que o mundo não pode nos tirar. Eu creio nisso, você crê nisso? Era essa mensagem que eu gostaria de dar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Se precisar chorar, chore aos pés do Senhor. Mas se precisar chorar, chore o tempo necessário para saber que você é amado pelo Senhor. Mas não se deixe, irmãos, se isolar. O diabo, ele quer isso, ele quer que você fique sozinho. Sabe aquela parábola de João capítulo 10? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nessa parábola, Jesus ele fala do pastor de ovelhas. Que o ladrão, né? As ovelhas elas ficam ali perdidas, né? E se o ladrão ele vê uma ovelha dando bobeira, ele vem e arrebata essa ovelha. Mas as ovelhas, quando elas ficam juntas, protegidas, não tem lobo que vem arrebatá-las. Portanto, irmãos, nós somos ovelhas do pasto do Senhor Jesus. Permaneça unido com o Senhor. Não se deixe isolar. Se você conhece algum irmão que está isolado de bobeira aí, irmãos, chama ele para o aprisco. Chama ele para o Senhor Jesus. Traz ele, irmãos, para que nós possamos ser unidos, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você é vitorioso porque você é amado pelo Senhor, porque você é filho de Deus e porque um dia o Senhor Jesus padeceu na cruz para que você não precisasse padecer nas mãos do inimigo. Você crê nisso? Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu quero alegrar o seu coração. Eu quero te trazer à memória que o Consolador, Ele está contigo. A palavra do Senhor diz em Mateus 11, capítulo 28. E eu quero terminar te fazendo lembrar disso. Na verdade, 2 versículos. Lucas, olha o meu coraçãozinho aqui. Isso aqui é meu. Lucas, capítulo 4, versículos 18. O Senhor Jesus, assim que Ele terminou a tentação no deserto, Ele vira para na primeira sinagoga que Ele parou e falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ministério de Jesus que está sendo completado em nossos corações pelo Espírito Santo. Trazer vida, trazer libertação, trazer cura, trazer paz. E esse é o Espírito que está no meio de nós nesta noite para completar a obra que o Senhor Jesus começou. E em Mateus capítulo 11, no versículo 28, e esse é um dos versículos que eu acho mais maravilhoso, irmãos, que é o Senhor Jesus nos convidando, e Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, a cada dia, irmãos, das nossas vidas, Ele nos convida a depositar sobre Ele as nossas angústias e as aflições da nossa vida. Todo dia, irmãos, é dia de nós depositarmos sobre Ele o fardo que é pesado demais. Todo dia, irmãos, a vida tenta colocar sobre nossos ombros um fardo pesado demais. O fardo da doença, o fardo das acusações, o fardo de não termos batido as nossas metas no nosso trabalho, o fardo do desemprego, o fardo de tantas coisas, o fardo de brigar com os nossos
nossos filhos, o fardo de não ter dado certo um sonho. Todo dia a vida tenta impor sobre nós fardos pesados demais. Mas nós temos todos os dias a possibilidade de chegar e colocar diante do Senhor Jesus, e colocar diante dele e falar: Jesus, me ajuda. E o Senhor Jesus lá do céu fala: Espírito Santo, pega e ajuda o meu filho, pega e ajuda ele, tira o fardo e coloca o meu fardo sobre ele. E qual é o fardo que Jesus oferece para você? É o fardo de paz, é o fardo de amor, é o fardo de aceitação, é o fardo de filho, é um novo anel no seu dedo, é uma nova sandália nos seus pés, é tirar as vestes sujas e colocar uma veste nova sobre você, é te dar um novo nome de filho e dizer que você é amado. Portanto, nessa noite, é noite de você colocar uma nova veste sobre a sua vida, é depositar sobre Jesus e colocar o fardo de Jesus sobre você. Então nessa noite, tome o fardo de Jesus sobre você, porque o fardo de Jesus é leve. Tire o fardo do mundo, o fardo que está lá fora, e tome sobre você o fardo de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Recebi um novo coração do Pai.